Muito obrigada, muito obrigada. Que alegria estar com você neste encontro virtual Viva em Harmonia. Está tudo bem? Está tudo em harmonia com você, sua família? Espero que sim. E nós vamos então continuar os nossos estudos sobre esse tema tão amplo e tão importante que é a harmonia na nossa vida. Lembrando que a Seichanoye é uma filosofia religiosa que tem como essência, como ensinamento central, a vida da grande harmonia. Até poderíamos dizer que é o sinônimo do Seichanoye, é grande harmonia. Né? Grande harmonia é Deus, este viver da grande harmonia, esse viver afinado com Deus é o viver da Seichanoye. Ok? Então nós vamos continuar desenvolvendo este assunto tão maravilhoso e hoje nós vamos tratar do Viva em Harmonia, expressando o amor. Acho que não tem melhor motivo para nós vivermos em harmonia do que viver o amor, expressar o amor, manifestar o amor, porque você, como filho de Deus, já é filho do amor, então é natural que o Filho de Deus, que tem como origem Deus, que é amor, viver manifestando o amor, não é? Então, para isso a gente vai utilizar o livro A Escola da Vida é Maravilhosa, que diz aqui na sua página 194, um relato maravilhoso, uma história de vida maravilhosa. Este livro é de autoria do nosso sagrado mestre Seicho Taniguchi, ok? A Escola da Vida é Maravilhosa, né? E na sua página 194 temos a história do senhor Nobuo Murakami. E eu gostaria então de, nesses minutos, compartilhar com todos esta belíssima história de expressão do amor. O senhor Nobuo Murakami, que foi chefe de cozinha do Hotel Teikoko, logicamente no Japão, fez um breve relato sobre sua vida no programa Jinsei Dokuhon, na rádio lá no Japão, em fevereiro de 1995. Ele nasceu em Tóquio, no bairro de Kanda, em 1921. Aí diz aqui, hoje é um chefe famoso, mas como estamos em 2021, ele pode até estar com 100 anos, não vamos dizer que não, tudo pode acontecer. Então, ele vivo está então agora com 100 anos, tá? Mas na época então que foi escrito este livro, ele era já, nesta época, um chefe famoso, tá? E foi laureado com vários prêmios, tanto no Japão quanto no exterior, e também escreveu livros interessantes e proveitosos. Mas, se ele se tornou um chefe de cozinha extremamente famoso, não foi por acaso, não foi algo tão simples assim, e aí ele vai contar, então, a história dele, tá? Ele começou a trabalhar no Hotel Teikoko em 1940, como aprendiz lavando panelas. Isso mesmo, ele começou lavando panelas. Naquela época, a vida de um aprendiz de cozinha era muito dura, pois os veteranos não lhe ensinavam nada. Ele queria aprender a cozinhar, ele queria aprender a fazer os molhos, mas eles não davam receita para ele, E aí então ele pensou, puxa, eu pelo menos se eu sentisse o sabor do molho no fundo da panela antes de lavá-la, eu poderia intuir quais os ingredientes que foram utilizados e como preparar esse molho maravilhoso. Mas nem esse restinho de molho eles deixavam para ele no fundo da panela, Então raspavam tudo e já entregavam para ele, já a panela já semi-lavada, e dessa forma então ele não podia nem ter esse artifício, ou esse caminho para poder aprender a fazer aqueles molhos deliciosos do hotel onde ele trabalhava.
Mas aí, então, conta a história dele, que o que ele fez? Ele se concentrou em lavar e polir as panelas até ficarem reluzentes. Ou seja, dedicou-se inteiramente à tarefa de lavar as panelas. Pode-se dizer que ele dedicou o seu amor às panelas. Então, ele expressou o amor dele, né, lavando, né, fortemente aquelas panelas com muita dedicação, deixando-as reluzentes. Não é? E assim, então, essa postura pode parecer que nada tem a ver com a vontade de aprender a temperar molhos, mas o fato é que o Sr. Murakami se dedicou com amor à tarefa de lavar panelas. Olha que interessante lição, né? Então, certo dia, o chefe perguntou aos assistentes quem lavava as panelas ultimamente, pois reparara que elas estavam reluzentes. Quando soube que era o jovem Murakami, disse-lhes, de agora em diante, deixem um pouco de molho nas panelas. Por quê? Pela ética, né, profissional, eles não podiam estar, né, ensinando a um lavador de panelas a receita de um molho, mas deixa um pouquinho de molho aí, vamos ver. Se ele realmente tem dom, né, para ser cozinheiro, ele vai conseguir aprender a fazer os molhos experimentando aí um pouquinho do molho na panela. Muito bem. A partir de então, o jovem Murakami pôde experimentar o resto do molho que era deixado nas panelas e conseguiu aprender as peculiaridades do seu sabor. Este episódio mostra que a postura mental de se dedicar com amor, né, a uma tarefa atribuída agora, né, às vezes a gente pensa, né, mas não é isso que eu quero fazer, ou eu não estudei para isso. Né? Eu tenho capacidade para fazer, né, tarefas melhores, maiores. E por que meu chefe só está me confiando esse tipo de atribuição? Mas tenha certeza, é justamente nesta atribuição que você tem à sua frente que está o caminho do seu crescimento, da sua evolução e de, finalmente, do cumprimento do seu talento, da sua missão, tá bom? O caminho é dedicar-se, né, 100% na tarefa que está à sua frente agora, ok? E assim, né, ao exemplo, né, do senhor Murakami, né, podemos também, né, concretizar os nossos ideais. Muito bem. O senhor Murakami, né, depois de viver toda essa experiência, ele foi convocado pelo Exército no dia 10 de janeiro de 1942. Nessa ocasião, ele entrou no regimento de Sakura, levando consigo uma faca de cozinha e uma panela, porque ele foi ser cozinheiro do Exército do Japão. Foi enviado ao campo de batalha e atuou na China. Na véspera do dia em que o destacamento faria um ataque surpresa ao campo inimigo, antes do raiar do sol, os soldados lhe pediram para preparar algo gostoso no jantar, pois provavelmente algum deles morreriam naquela batalha, né? Muito bem. O senhor Murakami, então, já, né, com habilidades desenvolvidas na cozinha, ele percebeu que ele tinha lá um pó de curry, né? Esse é um pó, né, condimentado indiano que faz uma saborosa comida japonesa, conhecida como carê. Então, com esse pó de curry, ele fez um delicioso carê, que é um ensopado, né? Que come geralmente, né, com batata, com cenoura, acompanhado de arroz e outros acompanhamentos para quem desejar, né? Muito bem, e ele fez esse curry com arroz e serviu para os soldados. Mas para quem conhece, né, essa comida, eu particularmente gosto muito, eu e meu esposo, né? Meu esposo é descendente japonês, então eu também aprecio muito a culinária japonesa, então a gente costuma comer, é realmente delicioso e ele exala assim um aroma muito forte, né, muito saboroso, mas muito assim, né, forte assim aquele aroma desse curry, né?
Muito bem. E aí o que aconteceu? Como o local era um campo aberto, o cheiro de curry espalhou-se num raio de 8 quilômetros. Olha o poder desse aroma, 8 quilômetros, né? Sentindo o aroma, o major comandante da tropa apareceu cavalgando e gritou: "Quem é que preparou arroz com curry?" Como ele estava empunhando o sabre, o senhor Murakami se assustou, mas ao se aproximar, o major embanhou a espada e disse: "Sirva o curry para mim também." Aí falou: "Bom, então tudo bem, né?" Ele serviu aí pro inimigo, né? Esse curry. Muito bem. Pouco antes do alvorecer, a tropa partiu para atacar o campo inimigo, mas chegando lá, não encontrou ninguém. Os soldados inimigos também haviam sentido o cheiro do curry e, percebendo o cerco da tropa japonesa, trataram de se retirar. Assim, por um fato inesperado, nessa noite, muitas vidas foram salvas, né? Muito bem. Perdão, aqui só retificando, né? O major comandante da tropa que sentiu aquele cheiro de curry era da própria tropa japonesa. Mas o cozinheiro ficou preocupado, por quê? Porque ele fez a pedido dos soldados, né? E ele pensou: meu Deus, veio o major agora, será que eu fiz alguma coisa errada? Mas não, o major se saboreou, os soldados também se saborearam, só que esse cheiro que atingiu 8 quilômetros foi, né, até onde estavam os soldados inimigos. E quando eles perceberam, né, esse cheiro, tiveram então a certeza de que os soldados japoneses estavam lá prontos para atacá-los. Então o que eles fizeram? Foram embora. Ou seja, aquele curry, que seria talvez a última refeição de muitos soldados japoneses, na verdade, salvou a vida de 100% deles todos. Por quê? Porque os inimigos foram embora com medo do ataque dos japoneses. Ou seja, mais uma vez, né, o senhor Murakami expressando o seu grande amor, né, de dar essa alegria, né, dessa refeição que para muitos soldados seria a última, também salvou muitas vidas. Mas tem outro caso do senhor Murakami, bem bonito também, bem interessante, e continua aqui então no nosso livro, tá? Com a derrota do Japão, tá, nessa guerra, o senhor Murakami e outros foram feitos prisioneiros e levados para a Sibéria num navio soviético. Para os prisioneiros, o único prazer era a comida. Por isso, o senhor Murakami resolveu empenhar-se em preparar, dentro das possibilidades, refeições que proporcionassem aos soldados japoneses essa singela alegria, né? Eram prisioneiros de guerra, tá? Estavam na Sibéria, um frio elevadíssimo, fortíssimo, né? E a alegria deles de serem prisioneiros lá, né? De amargarem então a derrota, era a comida. Muito bem. E aí, certa feita, um soldado adoeceu e seu estado era tão grave que tanto o médico militar japonês como a médica do exército soviético disseram que lhe restava pouco tempo de vida e deram permissão para servir-lhe comidas preferidas. E foi aí então que esse chefe, né, o senhor Murakami, colocou o ouvido perto da boca do soldado, né, que já estava quase morrendo, e lhe disse, né, perguntou, né, o que ele gostaria de comer. E aí ele pôs o ouvido bem perto da boca do soldado para ouvir o que o soldado ia pedir para ele fazer. Aí o soldado falou assim: "Quero sorvete." Antes disso, o soldado havia dito para ele que queria comer abacaxi. Então o senhor Murakami pensou: vou fazer-lhe um sorvete de abacaxi. Mas, naturalmente, ele não encontrou abacaxi em parte alguma. Por quê?
porque eles estavam, né, num local extremamente frio, onde não nascem abacaxi. Né? Procurou muito, mas não conseguiu realmente achar o abacaxi, mas com muito custo conseguiu 2 maçãs, né? E essas maçãs estavam congeladas. Mas o que ele fez? Ele descascou as maçãs, tirou o núcleo da maçã e cortou-as de forma que parecessem rodelas de abacaxi. Olha que bonito. Cozinhou-as em calda de açúcar, congelou-as ao ar livre, numa temperatura de 35 graus negativos, não precisa nem de freezer lá, né? 35 graus negativos, foi congelada aquela maçã, né, em rodelas, né, simulando um abacaxi, numa calda de açúcar, e com esse congelamento, ela né, parecia um sorvete, né? Essa sobremesa ficou realmente parecida, né, com um sorvete. Muito bem. E aí, ele ofereceu esse sorvete para o soldado que estava à beira da morte. Ele ficou muito feliz e comeu uma fatia cortada em pequenos pedaços. O senhor Murakami deixou o resto desse doce junto à cabeceira dele e se retirou. 2 dias depois, esse soldado enfermo foi transferido para um grande hospital. O senhor Murakami pensou que não tornaria a vê-lo. Passou-se algum tempo e certo dia de primavera chegou um caminhão e dele desceu um soldado japonês, o qual correu em direção ao senhor Murakami. Quando o homem chegou perto, o senhor Murakami percebeu que era aquele soldado enfermo, a quem ele servira fatias de maçã, simulando sorvete de abacaxi. O soldado, muito emocionado, disse-lhe: quando o senhor me serviu aquele delicioso sorvete de abacaxi, nasceu em mim a esperança de viver. E depois de me deliciar com o sorvete, disse decididamente a mim mesmo: hei de viver, recuso-me a morrer. No hospital, repetia insistentemente, ao acordar e antes de me deitar: vou sobreviver e voltar para o Japão. Felizmente recuperei a saúde e aqui estou. Devo tudo isso ao sorvete de abacaxi que o senhor preparou com tanto empenho. E através então dessa expressão de amor, novamente o senhor Murakami, que já tinha salvo tantas vidas naquela noite, né, salvou mais uma vida, né, de mais um soldado japonês, né? Aí diz aqui o nosso sagrado professor Seiichi Taniguchi: todo ato em benefício dos outros, mesmo um singelo gesto de gentileza, deve ser feito com toda a sinceridade. Assim, um simples ato de oferecer uma fatia de fruta ou um pouco de sorvete poderá ter o poder de salvar uma vida humana. Pessoas que agem sempre com sinceridade e se dedicam de todo o coração ao trabalho que lhes é atribuído agora, certamente contribuem para melhorar o mundo. Tá? Olha que lindo, né? Então, dedicar ao trabalho que está à nossa frente, com máximo empenho, com máximo amor, pensando sempre em ser útil às pessoas. O que eu posso fazer hoje para ser útil às pessoas? Né? Para ser útil ao meu departamento, não é? Para ser útil à minha empresa, para ser útil à minha cidade, ao meu estado, ao meu país, a toda a humanidade. Né? É com essa disposição que nós devemos acordar todos os dias, expressando esse amor infinito que existe dentro de nós, que é o puro amor de Deus, né? A expressão da vida de Deus, da sabedoria de Deus.
lendo aqui, né, esse relato, olha, esse é um relato de vida que foi contado numa rádio no Japão. Né? Então, é algo que ficou público, né? O grande amor desse senhor Murakami, que depois, então, né, de final daquela guerra que eles estavam vivendo, né, voltaram para o Japão, e aí, novamente, ele pôde se dedicar, né, como chefe, né, de cozinha do hotel, então, que ele vinha trabalhando, né, e de lavador de panelas, realmente se tornou chefe responsável, né, um grande cozinheiro. Tá? E certamente deu alegria para assim, milhares, né? E milhares de clientes, não é verdade? Porque tudo ele fazia com extremo amor. Né? Lendo então toda essa história, eu me lembrei de um preletor, amigo nosso da Seichonoye, que certa vez ele sofreu um acidente de carro, né? E teve assim um ferimento muito sério na cabeça, chegou até a afundar assim, parte da cabeça, então ficou assim, gravemente ferido, muito tempo hospitalizado, mas graças a Deus totalmente recuperado, né? É um grande preletor da Seichonoye, né? Hoje, e desenvolve um trabalho grandioso na sua regional, mas também em todo o Brasil. E esse preletor uma vez me contou que quando ele estava, então, tantos dias, né, que ele ficou hospitalizado, já fora de perigo, já no quarto, né, ele tomava as refeições, mas assim, a hora mais feliz era a hora da refeição, perdão, a hora após a refeição, ou seja, a hora da sobremesa. Então, ele me contou, falou assim, Lília, mas eu ficava tão feliz, né, com a hora da sobremesa, porque eles me serviam o meu doce predileto, né, que é pudim de leite. Mas aquele pudim delicioso, aquilo me dava tanta alegria que eu me sentia assim forte e decidido que eu ia sair daquele hospital, que eu ia voltar a ter uma vida normal, né, continuar junto à minha família, a Seichonoye. Então, ele me contou que aquele doce, né, aquele pudim, dava um ânimo enorme para ele, né, dessa decisão de poder sair, né, daquela situação e ter uma vida normal de novo, né, feliz e saudável. Muito bem. Quando ele saiu do hospital, ele teve uma grande surpresa. Quem levava para ele aquele pudim no hospital era a sogra dele. Né? Ele foi salvo pelo amor da sogra, né? Graças àquele grande amor, né, que ela sabia que era o doce predileto dele, e ela fazia com aquele esmero e levava secretamente, né, no hospital, ele pôde ter novamente, né, o ânimo e a alegria de viver. Então, muitas vezes a gente pensa, né? Ah, mas o meu trabalho é tão insignificante, né? Será que eu devo realmente assim me dedicar com tanto empenho? E depois desses relatos eu diria que sim, né? Parece insignificante, mas jamais, né? Nada que um filho de Deus faça com amor, com dedicação, né? Desejando felicitar o outro, né? Dar alegria ao outro, dar vida ao outro, nada é de menor tamanho, nada é insignificante, né? Aliás, pode ser esse pequeno gesto muito mais significante, né, do que grandes feitos, tá? Porque se for com realmente, né, profundo amor, né, o resultado sim será grandioso. Né? Eu tenho também aqui em mãos o livro A Chave da Beleza e da Saúde, do nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Né? Então, também fala sobre o amor, né? Na página 204, o título é Dê Mais Amor. O amor é uma força muito mais poderosa do que o ódio. O ódio será sempre subjugado pelo amor. Isso porque o ódio não existe realmente.
Assim como a treva é mera ausência de luz e se extingue quando a luz resplandece, o ódio é um estado negativo resultante da carência de amor. Da mesma forma que é impossível eliminar a treva com a treva, também é impossível vencer o ódio com o ódio. Né? Então, essas palavras, o nosso Sagrado Mestre está nos ensinando após uma história que ele contou aqui nesse livro. É uma história de Leonardo da Vinci, quando estava pintando a sua famosa obra-prima, A Última Ceia. Né? Pense naquele quadro famosíssimo de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Sabe como que foi? Ele estava pintando, então, logicamente, né, os 12 apóstolos de Jesus Cristo na Última Ceia. Só que nesse ínterim, né, dessa pintura, que levou muito tempo, né, então nesse ínterim ele teve uma desavença com um pintor colega dele. Né? A desavença foi tão séria que ele passou a odiar, né, aquele seu colega. E pintando então A Última Ceia, ele teve a seguinte ideia: eu vou pintar a cara de Judas com a cara desse meu colega, que é uma pessoa odiosa, né? E assim ele fez. Então ele pintou Judas com a cara, né? O retrato daquele colega que ele estava odiando naquele momento. E foi o último apóstolo de Jesus que ele pintou. E por último, então, ele deixou para pintar Jesus Cristo. Mas por algum motivo ele não conseguia pintar Jesus Cristo. Ele não conseguia. Aquilo não saía, não brotava de dentro dele, né? A pintura da fisionomia, né? De paz e de amor, né? De Jesus Cristo, do Filho de Deus. Ele não conseguia. E aí, o que aconteceu? Né? Como ele não conseguia, ele imediatamente ele apagou com uma pincelada de tinta o rosto odioso de Judas. Por quê? Porque ele percebeu que quando ele ia pintar Jesus, o olhar dele ia para aquela, né, figura de Judas, com o rosto daquele amigo que ele estava odiando. Então ele não conseguia pintar Jesus Cristo, que é amor e bondade. O que ele fez? Pegou o pincel, borrou toda aquela cara de Judas, né? E naquele momento, então, ele conseguiu trabalhar sem dificuldades naquele quadro maravilhoso e, enfim, ele conseguiu concluir, né? Depois que pintou Jesus Cristo, ele volta a pintar Judas, mas com uma fisionomia, né, qualquer, assim, né, uma fisionomia artística, vamos dizer assim, mas nada a ver com o rosto daquele colega, tá? E aí ele finalmente conseguiu concluir a sua grande obra chamada A Última Ceia, né? E como que o nosso Sagrado Mestre explica esse episódio? Ele diz o seguinte: o amor e o ódio não podem coexistir de modo algum. Se uma pessoa nutre ódio contra alguém, ela não poderá receber Cristo em seu coração, enquanto não eliminar esse ódio. E quem não tiver Cristo no coração, não conseguirá expressá-lo. Tá? Não me refiro apenas a expressá-lo num quadro, mas também a expressá-lo na vida prática. Trata-se da importante questão de que quadro pintar em nossa própria existência, ou seja, que tipo de vida vamos criar para nós próprios. Se queremos construir uma vida perfeita, devemos extinguir completamente os ódios, reconciliando-nos com todas as coisas do céu e da terra. Ok? Então vamos viver em harmonia, reconciliando-nos com todas as coisas do céu e da terra e dessa forma expressar o grande amor de Deus na nossa fisionomia, nas nossas palavras, nos nossos gestos, tá? E dessa forma, então, vamos manifestar autenticamente o Filho de Deus aqui e agora. Porque é esta a nossa missão de vida.
Ok? Muito obrigada pela atenção de todos. Até o nosso próximo encontro virtual no YouTube com este grandioso tema Viva em Harmonia. Felicidades e muito obrigada. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. "世界はあなたを必要としています」。新しい空を仰ぎましょう。新しい地球を作り上げましょう。より良い世界を築き上げましょう。大会であなたをお待ちしています。